fazer uma viagem aí pelo tempo. Eu queria, antes de tudo, lembrei do texto aqui em Gálatas 2, e ler essa passagem das Escrituras no nosso meditar aí. Gálatas 2, a partir do verso 11. E acho que essa é uma boa base de sola escritura. A passagem Pedro vai visitar uma igreja de Antioquia, acredito. E Paulo trabalhava nessa igreja, né, entre os líderes e tal. E ele repreende o apóstolo Pedro. Então diz assim, Gálatas 2:11: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como os judeus? Então Paulo está, palavras fortes, né? Na frente de todos, declarou para Pedro, porque Pedro não estava andando de acordo com o Evangelho. Nós vamos passar aqui pelos pré-reformadores, e quem sabe essa passagem vai fazendo sentido ao longo da apresentação. O primeiro ponto que eu queria trazer para a gente aqui é que a reforma protestante, ela não foi algo que aconteceu de repente. Ela não... De repente, lá, 31 de outubro de 1517, aparece lá 95 teses e a reforma, e daqui para frente, vida nova na igreja. A reforma, ela veio aparecendo, ela veio acontecendo, e por isso hoje eu até vou falar mais dos pré-reformadores. São aqueles antes da reforma. Só para vocês terem uma ideia, a reforma aconteceu em 1517 na Alemanha, e o Brasil foi descoberto em 1500. Isso aconteceu na época do descobrimento do Brasil. É tempo aberto, né? Bom, o primeiro pré-reformador que eu queria mencionar é John Wycliffe. Talvez dê para ver a carinha dele ali. Uma das... tem fotos e pinturas, basicamente, né? Tá John Wycliffe ali. John Wycliffe nasceu em 1328 na Inglaterra e viveu até 1384. Ele foi professor na Universidade de Oxford e fez uma tradução dos originais de grego e hebraico na verdade do grego do Novo Testamento para o inglês. Então pôs a Bíblia para o inglês. Até então a Bíblia era só em latim, as missas eram em latim, né? Eu vou ler uma pesquisa que eu fiz aqui de John Wycliffe, conhecido como a estrela d'alva da reforma, a estrela da manhã. Ele era a favor da Bíblia como autoridade e não o Papa, para você ter uma ideia da época. Foi professor na Universidade de Oxford, fez a primeira tradução completa do Novo Testamento para o inglês, queria reformar a igreja e era contra a venda de indulgências.
Essa questão de indulgências era uma questão muito corrente da época e basicamente cartas do Papa para perdão de pecados, em troca de uma generosa oferta. Então, uma certa oferta, você recebeu o perdão dos pecados, dava até para comprar de parentes, o seu parente e tal. E dava até para comprar de mortos também. O pessoal que estava lá no purgatório, o avô, o bisavô, sabe, deu uma pisada de bola lá. Então, quem estava lendo a Escritura estava aterrorizado ou estava escandalizado com esse tipo de coisa. Especialmente monges e algumas pessoas que, lendo na Escritura, não viam base para isso na palavra de Deus. Não vi qual que é a autoridade que o Papa estava usando para fazer isso, então estavam criticando. É interessante também que a ideia dos reformadores nunca foi acabar com a igreja ou separar-se da igreja. A ideia sempre foi uma reforma, sempre foi corrigir o que estava errado e continuar a vida de igreja juntos, inclusive. Uma das coisas marcantes aí de John Wycliffe foi que atacou a autoridade papal colocando Cristo e não o Papa como chefe da igreja. Talvez o Papa ficou bravo, mas é nada mais natural, né? E a Bíblia e não a igreja como única autoridade para o crente. Segundo ele, a igreja romana deveria estar dentro dos padrões do Novo Testamento, ou seja, a própria igreja teria que estar dentro dos padrões do Novo Testamento. Atacou também os poderosos, senhores da igreja e do Estado, pois tanto o poder espiritual quanto o temporal deviam obedecer limites. A Inglaterra sempre foi um local de muito debate em relação ao domínio da Igreja Católica ou não, uma fé própria ou não, e em muitos momentos a fé católica venceu, mas depois da Reforma, em 1520 e alguma coisa, ou 30, o rei da Inglaterra resolve de fato fundar uma igreja inglesa e rompe com Roma. Mas é algo que já estava ali na Inglaterra há um bom tempo. E John Wycliffe é parte disso. Então ele morre em 1384. Veja bem, a reforma aconteceu em 1517, né? Então estamos falando aí em 150 anos antes da reforma. Você vê que o movimento já ia tomando corpo. Agora é interessante que ele foi enterrado no que se chama de terreno consagrado, era na igreja, né, em terreno da igreja. Por estar em comunhão com a igreja, ainda que sendo repreendido por tendo essas ideias, né? Só que anos depois, então diz assim, em 1382 suas ideias foram condenadas em Londres, então foi obrigado a retornar para o seu pastorado em Lutterworth, no interior, paróquia que lhe foi concedida uma coroa em reconhecimento pelos seus serviços que prestou. Então, ao mesmo tempo que foram condenados em Londres, foi recompensado. Ele morreu em 384, mas por estar em comunhão com a igreja, foi enterrado em terra consagrada. Mas anos depois, foi condenado como herege pelo Concílio de Constança, sendo seus restos mortais exumados e queimados. Depois de morto, foi condenado pelo concílio. Interessante é que ele trouxe a Bíblia para o inglês. Próximo pré-reformador, John Huss. Olha lá, 1373 a 1415, também um bom tempo atrás aí. John Huss, ele já era de Praga, Tchecoslováquia, perto da Alemanha, e suas pregações reformistas foram influenciadas por ensino de Wycliffe. Suas ideias foram consideradas heréticas, erradas, obrigando-o a comparecer ao concílio de Constança.
o movimento reformista na Boêmia, que era essa região lá da Europa, iniciado por Hus, era apoiado por reis para limitar o poder da hierarquia eclesiástica, associado a um desejo sincero de reforma que intentava corrigir os abusos da igreja. Com o movimento, Hus pôde dar impulso à reforma que pregava no púlpito, na Capela de Belém, na Boêmia, deu continuidade aos seus ideais de reforma. Como apoiava as ideias de Wycliffe, foi proibido de pregar pelo Papa, mas desobedeceu e permaneceu. Foi convocado pelo Papa para comparecer em Roma, recusou-se e foi excomungado. Mas como contava com o apoio dos reis de quase toda a Boêmia, continuou pregando a reforma. Interessante aqui uma frase que eu encontrei de John Hus: opôs-se a indulgências, pois ninguém podia vender uma coisa que vem unicamente de Deus. Então ele cunhou essa frase aí. Ele era oposto a indulgências, ou seja, a venda do perdão dos pecados, porque como é que alguém vende algo que vem apenas de Deus? Então foi perseguido, foi convocado por um concílio, ainda que tendo salvo-conduto, foi acorrentado, prisionado, foi preso e considerado herege, foi para a prisão e acabou tendo seus livros queimados no caminho para a morte. E ele disse: Senhor Jesus, por ti sofro com paciência esta morte cruel. Rogo-te misericórdia por meus inimigos. E morreu entoando salmos. Então a repreensão da igreja era um pouco severa, né? Imagina isso, né? Um homem sendo morto por palavras, pelo que ele falava, ou por uma fé. Está uma foto de John Hus ali. Próximo pré-reformador, Jerônimo Savonarola. Já estamos perto da reforma aí, 1452, 1498, perto de 1500. Esse interessante era um pregador na Itália. Itália era o berço da igreja da fé romana, né, da fé católica. E diz assim, ele nasceu em Florença. Pregava como um dos profetas hebreus. Devia ser bem enfático contra os pecados do povo. Para vastas multidões que enchiam sua catedral. Seus sermões eram contra a sensualidade e o pecado da cidade e os vícios do Papa. A cidade penitenciou-se, ou seja, se arrependeu, mudou de caminho e se reformou. Mas o Papa Alexandre VI procurou de todos os modos silenciar o virtuoso pregador. Tentou até suborná-lo com o chapéu cardinalício, ou seja, a posição de cardeal. Mas em vão. Resultado, foi enforcado e queimado na grande praça de Florença. Isso aconteceu 19 anos antes das 95 teses de Lutero. Esse homem de Deus nos ensinou o que é fervor verdadeiro diante de uma sociedade corrompida. Veja a atmosfera que era, né? Uma tentativa da verdade das Escrituras, de pregar, de viver contra abusos. E olha o tipo de perseguição, o terror que acontecia da própria igreja. Eu fico pensando que depois de tudo isso acontecendo, né? Se você reparou, lá em 1300, John Wycliffe foi combatido, mas não muito. Porém, John Hus, já um pouquinho mais à frente, já foi sentenciado à morte. E agora aqui também, Savonarola, uma morte em praça pública. Então a perseguição aumentou muito
aqui nos berços da Reforma. E aí supõe que você está na Alemanha estudando teologia e vê que o justo viverá pela fé e que tem algo errado com a igreja. Você vai pôr sua cara a tapa também diante desse tipo de perseguição? Era mais ou menos o que Lutero enfrentou. Filipão, podemos passar para... Então tá aí, a Reforma, então, na verdade, em 31 de outubro de 1517, 31 de outubro é hoje, né? Caiu bem domingo, provavelmente de manhã. Ali à esquerda, à direita, se dá para ver a Catedral de Wittenberg, onde ele colocou as 95 teses. Está até hoje lá. E à direita uma estátua de Lutero em Berlim. Espalhado pela Alemanha tem várias estátuas, né, de homenagem, etc. e tal, de Lutero em Berlim. O que se diz dele é que Lutero era um monge um clérigo, né, muito devoto, né, e a favor também da união com a igreja. Então, diz que a ideia de botar teses na porta não era necessariamente contra, né? Mas ele pedia para debater. Era um jeito de se dizer que, olha, no meio acadêmico, quero debater estes assuntos com os entendidos. E basicamente os assuntos em relação à igreja e a questão da indulgências. Isso aconteceu bem quando o Tetzel foi lá coletar indulgências na Alemanha, na cidade dele, e ele põe, já tendo mestrado, doutorado, põe 95 teses na porta da igreja. Eu botei aí a primeira tese. Eu nunca tinha visto, apesar de tudo, ler nenhuma das 95 teses. A gente pode ter a oportunidade de ler aí a primeira e a última. Olha que interessante. Dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Ou seja, é uma vida piedosa, dia após dia. Então, diferente de simplesmente comprar o perdão dos pecados, está perdoado porque pagou, tem uma carta lá e acabou. E ele diz então, o grego conjuga verbos de uma forma interessante, ou é estanque, é um momento, ou é alguma coisa que é corrente, dia após dia. Então ele colocou arrependei-vos dessa forma. Nós devemos estar sempre nos avaliando, sempre nos arrependendo do passado e vivendo uma vida piedosa, né? Não uma vida relaxada. Pelo menos é o que Cristo quis dizer. E a tese 95, a tese de conclusão, né? A última. E assim esperem mais entrar no reino dos céus através de muitas tribulações do que facilitados diante de consolações infundadas. Quer dizer, o caminho da salvação está mais para muitas tribulações do que facilitado, ou seja, venda de indulgências. Está bem claro o que ele está dizendo aqui. Tudo isso de acordo com a palavra de Deus. O que é interessante também de Lutero é que ele foi também traduzir a Bíblia para o alemão. Então, e foi a primeira tradução para o alemão, foi Martinho Lutero que fez, na prisão. E agora, nessa época, a Bíblia estava sendo traduzida para o inglês, para o alemão, e por aí vai. Perguntavam se, poxa, mas se a Bíblia for traduzida para a língua do povo, não pode dar muita confusão?
ele falou, é mais valioso a gente poder ter o entendimento da palavra de Deus correndo riscos, né, do que fechar a palavra de Deus. Podemos para o próximo? Bom, desse movimento, para a gente voltar um pouco no que a ideia da reforma era de reformar, não era de separar. A reação da igreja continuou sendo ferrenha, dura. A igreja não estava disposta a mudar ou a se reformar, muito menos sobre estudos de monges alemães ou etc. e tal. O resultado disso foi uma separação. Então, dado que é assim, Martim Lutero imaginava que a igreja precisava ser reformada. Se não fosse reformada, não teria como continuar. Assim foi. Então houve essa separação. Só um breve parênteses antes de falar desse slide próximo. Teve uma... Bom, vamos tratar dele, depois a gente comenta mais. Não dá para ver bem aí, mas aí é a origem das denominações em relação ao dia da reforma. Então ali, bem no alto ali, é as 95 teses, essa data. E a partir daí, começou-se muitas denominações. Basicamente, vou trazer talvez para a gente aqui uma ideia de reformados diferente de reforma. O que aconteceu é que Lutero ele não ia para muito longe da igreja católica. Ele só queria corrigir o que estava errado, biblicamente. Aquilo que a Bíblia não dizia nada ou tal, ele mantinha. Então a igreja luterana ela quis corrigir os problemas básicos e pronto. Só que a reforma que aconteceu na Suíça, ela já foi mais por Zwinglio e Calvino, depois que assumiu esse trabalho. Ela foi uma reforma que buscou reformar totalmente a fé cristã, o culto e a vida cristã. Então foi bem a fundo. E nesse sentido não houve muito interação ou acordo entre Lutero e Calvino. Então a igreja luterana é formada de acordo com Lutero. As igrejas reformadas, ou seja, que seguiram Calvino, são outro grupo de igrejas. Talvez representados mais famosos aí são os presbiterianos. Talvez você escute falar de uma batista uma reformada, mas você não vai escutar falar de uma presbiteriana reformada, porque é redundância. A igreja presbiteriana está bem firmada aí nos ensinos de Calvino. Talvez você veja uma presbiteriana avivada ou alguma coisa desse jeito, mas reformada é um pouco redundância. E para a direita ele chamou de seitas radicais, por exemplo, os anabatistas, que batizavam de novo. Então é pessoal que também leu a Bíblia e fez uma outra forma de igreja. E por acaso é de onde saíram os batistas, os menonistas e os congregacionalistas. Saíram todos dessa outra linha que também conversam um pouco, bastante com Calvino, com as ideias da reforma. Discordam em algumas partes, por exemplo, batismo por imersão, coisa assim. Acredito que nós estamos bem encaixados por ali, né? Entre batistas, congregacionalistas, um pouco de presbiterianos. E aí você tem esse nascimento de várias igrejas aí nessa época de 1500, gerando metodismo, igrejas mais novas, mais para frente, Exército da Salvação, por aí vai. Tem adventistas, saem dos batistas também, e várias denominações, até os pentecostais aqui em 1901,
Assembleia de Deus em 1914, bem à frente já. Agora, o que Deus quis com tudo isso? Né? O que Deus quis com tudo isso? Eu estudando, trazendo uma experiência pessoal, mas estudando história da igreja e seminário, a gente vinha acompanhando a história da igreja, etc. e tal, mas tinha um ponto que incomodou forte, que foi no século XI, a autoridade, a infabilidade papal. Então foi feita uma obra que resumidamente afirmava que os papas tinham poder sobre assuntos de âmbito temporal e espiritual. Uma das proposições, inclusive, afirmava que um papa nunca errou e nunca errará. Talvez esse tipo de pretensão, presunção, e você lembra de Wycliffe? Era contra a autoridade papal, acima de qualquer coisa, acima das Escrituras, acima de Cristo. E então talvez essas fortes pressuposições levaram a uma nova igreja, novos caminhos para a fé, que a gente acabou ganhando aí na Reforma Protestante. Lembrando o texto que a gente leu em Gálatas, Paulo repreendendo Pedro, porque Pedro estava agindo errado. A igreja católica se gaba de sentar sobre o trono de Pedro, mas o Bem na Reforma está dizendo que tem limites, né? O Papa, como todo crente, deve ser, na verdade, o exemplo dos crentes em postura, em ensino, mas a sua posição não o exime ou abre mão ou abre portas para qualquer tipo de assunto. Bom, passando um pouco desse tema, queria trazer uma meditação para a gente aqui em 1 João 4. Agora veja que coisa, não era algo que a gente tinha no passado. A gente não podia abrir a Bíblia, ler, você ter a sua Bíblia aí, ler na sua língua. Geralmente era pregado em outra língua que você não entendia, que eu não entendia. E a gente acabava fazendo o que os sacerdotes falavam ou interpretavam. Hoje a gente pode ler. Então lá em 1 João 4, as cartas de João, né? Lá no final da Bíblia já. Capítulo 4, verso 9. Diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Salvação somente em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Verso 14: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Privilégio, né? Poder ler essas palavras na nossa própria língua, do dia a dia. Entender e viver isso. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo, a reforma. Bom, Márcio,
Pode orar por nós aqui, agradecer. Bondoso e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por estarmos vivos nessa geração, dando continuidade e cumprindo o propósito do Senhor. Louvamos e exaltamos o teu nome pela vida dos teus servos do passado, que foram fiéis, sofreram por amor em cumprir o teu propósito. E graças ao Senhor e a esses amados irmãos, o teu evangelho chegou até nós, até o dia de hoje. E nós, como igreja, uma igreja séria, uma igreja que prega e vive a sua santa e imaculada palavra, nós somente exaltamos o teu nome, ó Deus, nessa data tão nobre, tão especial, para que continuamos firmes, levando a todas as pessoas que o Senhor quer, que o Senhor ama, essa verdade que muda, que transforma, que revoluciona, esse milagre do teu poder através da tua palavra. Muito obrigado, Deus. Nós, como igreja, não temos outra palavra, somente a agradecer, e que possamos encorajar cada vez mais uns aos outros a levantar essa bandeira, custe o que custar. Sabemos que ainda é muito que ser feito até a vinda do Senhor, e que o Senhor nos dê essa coragem, essa ousadia, esse vigor, essa responsabilidade, esse comprometimento para a tua honra e a tua glória. Muito obrigado a Deus pela vida do nosso irmão Gustavo, a sua família, pela grande contribuição hoje nesse culto, ministrando, ensinando, mostrando biblicamente essa verdade. Que o Senhor continue abençoando eles cada vez mais em tudo, a nossa igreja, o nosso pastor, liderança, nesse ano que estamos terminando, a Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, te agradecemos. Amém.